A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus, nessa noite, venha te abençoar, te sustentar e manter você vivo na presença de Deus. Quero deixar uma palavra para você meditar. E depois dessa palavra, eu vou estar orando por cada um de vocês. A palavra que eu quero deixar é uma palavra muito conhecida. É um salmo que todo mundo conhece. Salmo 23. Está escrito: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Observe que quem escreve esse salmo é alguém chamado Davi. Ninguém melhor para escrever esse salmo do que Davi. Porque Davi, ele era pastor. Davi cuidava de ovelhas. Davi sabia o que uma ovelha precisava. Davi sabia como apacentar as ovelhas. Por isso que nesse mesmo salmo ele diz que o pastor leva as ovelhas em pastos verdejantes e que ele prepara uma mesa perante os seus inimigos. O que Davi está escrevendo, o que ele vivia. Davi levava as ovelhas do seu pai Jessé nos melhores pastos. E quando ele diz, escrevendo, que Deus prepara uma mesa perante os seus inimigos, ele está dizendo: quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, eu levava as ovelhas nos melhores pastos. E aonde estavam os melhores pastos, estavam os inimigos das ovelhas. E quem eram os inimigos das ovelhas? Eram os lobos, eram os ursos, eram aqueles que queriam de qualquer maneira tragar as ovelhas do seu pai Jessé. Então é por isso que o salmista, no Salmo 23, ele fala com essa convicção, com essa certeza: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque Davi, ao escrever esse salmo, ele estava se remetindo a ele, que ele era pastor quando ele cuidava das ovelhas do seu pai Jessé. Davi sabia do que as ovelhas precisavam, o alimento que as ovelhas precisavam, aonde as ovelhas iam beber. É por isso que ele também diz no Salmo 23: e ele me leva às águas tranquilas. Por quê? Porque Davi, como pastor que cuidava de ovelhas, sabia que as ovelhas não bebem água em lugares bravios, em lugares agitados. Ovelhas bebem água em lugares calmos. Nessa noite nós somos as ovelhas de Deus. E Deus é o nosso pastor. E eu já quero profetizar essa palavra: que nada te faltará. Glórias ao nome de Jesus. Deus é teu pastor que vai cuidar de você. Deus é o teu pastor que zela por você, que sabe daquilo que você precisa, que sabe da sua necessidade. Diferente do pastor Davi, Davi, como homem, ele era limitado ao cuidar das ovelhas do seu pai Jessé. Mas nosso Deus, o nosso pastor, o Deus de Israel, o Jesus Cristo de Nazaré, aquele que verteu o seu sangue na cruz do Calvário, ele sabe tudo o que eu estou sentindo neste momento. Ele sabe as minhas dores, ele sabe as minhas dificuldades, ele sabe os meus problemas, ele sabe os meus anseios, Deus sabe as minhas angústias. Deus vê tudo nessa noite, o que você está passando aí do outro lado. Você que está aqui, que já chegou nessa live, você que não me conhece, sou o presbítero Francisco Araújo. Estou aqui falando o Salmo 23, dizendo que Deus é o teu pastor e que nada te faltará. Se você crê nessa palavra, se inscreve aí no canal, compartilha, dá seu like. Neste momento, nessa hora,
Se você conhece alguém que está do outro lado, passando por dificuldade, precisando de uma palavra para que venha animar ele, fortalecer ele e manter ele vivo, compartilha aí com alguém. Pedro, Deus te abençoe, meu irmão Pedro. Que Deus te sustente, em nome do Senhor Jesus. O Senhor Deus é teu pastor, Pedro, e nada te faltará. Então, quando Davi escreve esse salmo, Davi estava falando do que ele vivia quando ele era pastor. Quando ele estava no campo, ele cuidava das ovelhas do seu pai Jessé. Lilian Araújo, Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. Os irmãos que vão chegando aí, pode deixar seu comentário, o seu pedido de oração, porque eu vou estar orando pelos irmãos, tá bom? E se os irmãos precisarem de oração urgente agora, neste momento, terei o prazer de orar pelos irmãos. Deixa aí seu like. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve e compartilha em nome do Senhor Jesus. Estou aqui falando do Salmo 23. Salmo muito forte. Todo mundo tem esse salmo na sua casa, aberto, a Bíblia aberta nesse salmo. Quem é crente, quem não é crente, quem não tem religião, gosta desse salmo, porque é um salmo de posse, é um salmo que é onde eu me apego, é um salmo de garantia, é um salmo de proteção, porque ali está escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas esse salmo, quem escreve ele é Davi, e Deus ele está afirmando que ele é pastor daquele que é ovelha sua, daquele que anda no seu rebanho, daquele que come do seu pasto, daquele que é guiado por Deus. Aí sim Deus é o teu pastor. Nessa noite, eu não sei quem é que anda te guiando, não sei quem é que tem tomado a direção da tua vida. Se você ainda não entregou a tua vida a Deus, entrega a tua vida ao Senhor Jesus, deixa Ele ser o teu pastor, deixa Ele cuidar de você, deixa Ele levar você às águas tranquilas, deixa Ele levar você aos partes verdejantes, deixa Ele preparar uma mesa perante os seus inimigos, porque Deus sendo o teu pastor, como diz o salmista, o Salmo 37, verso 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Quando você entregar a tua vida a Jesus, quando você confiar a sua vida a Jesus, Ele vai direcionar você aos lugares tranquilos, aos partes verdejantes, porque aí quando você entregar a tua vida a Deus, Ele vai ser o teu pastor e nada te faltará. Talvez você está do outro lado e você está dizendo: presbítero Francisco, eu estou passando por uma situação muito ruim e eu já sirvo a Deus, eu já sirvo ao Senhor, sou de Deus, sou crente, mas estou passando no deserto, estou passando no vale, estou passando na prova, estou passando na luta. Ô glória, meu irmão, em nome de Jesus de Nazaré, creia que Ele é o teu pastor nessa luta, que Ele é o teu pastor nessa guerra, que Deus é o teu pastor nesse que você está passando. Você não está só nessa guerra. Creia, clama pelo teu pastor, use a palavra dizendo: Deus, tu falaste no Salmo 23 que tu é o meu pastor e que nada me faltaria. Tu falaste que seria comigo até a consumação dos séculos. Tu falaste que nunca fui moço, sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão. Fala isso, usa as palavras de Deus, dizendo: Deus, eu sei que tu é vivo, eu sei que tu vive, como diz Jó, eu sei que o meu Redentor vive, e uma hora dessa por mim Ele se levantará. Oh glória, glórias ao nome de Jesus. Escreve aí o que você está precisando, dá para mim orar por você. Creia que Deus pode operar, creia que Deus é o teu pastor nessa noite e que nada te faltará. Creia que Deus vai te guiar nesse vento que você está passando. Creia que Ele vai dar uma ordem desse vento, como em outrora Ele estava com os discípulos num barco em caminho de Gadara. Veio a tempestade, veio o vento, e os discípulos se apavoraram, dizendo: Mestre, não importa que nós viemos perecer,
Jesus estava dormindo na proa do barco. Jesus se levantou, repreendeu o vento e houve abundância. Nessa noite eu quero repreender o vento no nome de Jesus, que está assolando sobre a tua casa, que está querendo derrubar a tua casa, está soprando, dizendo que vai te destruir. Creia nessa noite que há um pastor chamado Jesus de Nazaré, que vai dar uma ordem nesse vento que está soprando sobre a tua casa, e esse vento vai ter que bater em retirada. E o mais interessante é que esse vento, ele não tem ouvido, mas ele escuta a voz do Senhor. Deus, quando fala, o vento obedece. Deus, quando fala, o inimigo obedece. Creia nessa noite que Ele é o teu pastor e que nada te faltará. Glórias ao nome de Jesus. Não entre em desespero. Não entre em colapso. Deus sabe que nós somos fracos. Nós somos feitos de carne, de ossos. E tem hora que o vento vem. Tem hora que a dificuldade vem. E a gente pensa que vai morrer, oh glória. A gente pensa que vai parar. A gente pensa que vai desistir. Mas Paulo escreve em Romanos, no capítulo 8, dizendo que o mesmo Espírito intercede por cada um de nós, com gemido inexprimível. Deus está contigo aí nessa guerra. Você não está só, meu irmão. Você não está só, minha irmã. Há um Deus no céu que, apesar do seu sublime trono que Ele está sentado, Ele se ergue, se levanta e estende a mão para abençoar os seus. E estende a mão para repreender o mal. Estende a mão para repreender o vento contrário. Estende a mão para derrubar gigante que tem te afrontado. Estende a mão para derrubar os ursos, para derrubar leão que tem tentado afrontar a tua vida e que tem tentado destruir a tua vida. Por você servir a Deus, por você ser ovelha do pasto de Deus, por você fazer parte do rebanho de Deus e Deus sendo o teu pastor, nada te faltará. Você pode crer nessa noite que Deus é o teu pastor, que Ele vai abrir essa porta que está fechada para você, que Ele vai derrotar os inimigos que têm te afrontado. Você pode crer nessa noite que Ele derruba gigante ainda. Você pode crer nessa noite que Ele tampa boca de leão ainda. Você pode crer nessa noite que não importa o lugar que você entrar, ainda que você entre dentro da fornalha ardente, como jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego, lá dentro da fornalha, dentro do fogo, o teu pastor está contigo e nada te faltará. Anaracébia, dentro do fogo tu não vai queimar, porque o teu pastor está contigo daquele fogo. Jesus de Nazaré estará contigo em tudo, em todas as circunstâncias. Você não está só, porque Ele é o teu pastor e nada vos faltará. Oh, glórias ao nome de Deus. Está escrito que quando o povo de Israel saiu do deserto, o povo, quando saiu do Egito, o povo foi para o deserto. Durante os 40 anos que o povo de Israel andou no deserto não tinha lugar para comprar sandálias. As pessoas nasciam, cresciam e a sandália acompanhava junto. É um milagre. As roupas não envelheciam. No deserto não tinha comida, mas Deus mandava pão do céu. No deserto não tinha água, mas tinha uma pedra que jorrava água para matar a sede do povo. No deserto não tinha carne, mas Deus fazia chover cordoniz. O deserto era quente, mas Deus botava uma nuvem para refrigerar, um ar-condicionado no deserto. Deus colocava para sustentar o povo. É Deus dizendo: eu sou o vosso pastor. Creia que nesse deserto que você está passando, Deus é teu pastor, como foi com o povo de Israel. O povo de Israel comia no deserto sem ter comido no deserto. O povo de Israel não morria de sede, porque Deus matava a sede do povo de Israel no deserto. No deserto, Deus vestiu o povo com roupas novas, porque as roupas não envelheciam.
é o cuidado daquele que é o nosso pastor, é Deus. Deus é o nosso pastor nesse deserto que você está passando como o povo de Israel. 40 anos no deserto, mas se alimentava, bebia, se aquecia, se refrigerava, porque tinha um pastor no céu que cuidava de cada um. Nessa noite eu não sei o que você está passando, mas eu tenho uma palavra para você. Salmo 23. Creia que o Senhor é o teu pastor e que nada vos faltará. Davi, quando escreve, ele está dizendo: o Senhor é meu pastor, é uma intimidade. Eu não sei se você do outro lado pode abrir a boca e dizer que o Senhor é meu pastor, que o Senhor é teu pastor. Paloma Carvalho, boa noite, amém. Ele protege a todos nós. Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Inscreva aí no canal, compartilha, deixa seu like, tá bom? Deus te abençoe. Deus é o nosso pastor. A quem não creia nisso, a quem não acredite nisso, a quem não creia, a quem não acredite, isso é uma liberdade de cada um de crer ou não crer. Mas para pensar, neste momento, nessa hora, nós estamos respirando, falando, enxergando. Daqui a pouco a gente vai dormir. A Bíblia diz: deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Quem é o meu Senhor? É o meu pastor, é o teu pastor. Deus, até no momento em que você está dormindo, o Salmo 27 vai dizer que Deus não dorme. Ele é o guarda de Israel, ele está atento, olhando para você, cuidando de você, zelando por você. Ele é o teu pastor nessa noite, nada te faltará. Creia, acredite que Deus é o teu pastor. Creia, acredite que Ele é o teu Senhor. Creia, acredite que Ele está zelando por você, cuidando de você. E essa guerra que você está enfrentando, Ele cuida também, Ele entra com você nessa guerra, você não está só. Deus é poderoso, Deus é santo, Deus é grande demais diante do problema que está enfrentando. Não queira parar, não queira desistir. Continua acreditando que Deus está no controle da tua vida, da tua alma, da tua família, da tua casa, dos teus filhos, do teu trabalho. Deposita a tua confiança em Deus, tenha fé, como está escrito na palavra de Deus. O autor aos Hebreus diz no capítulo 11: porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus necessariamente crê que Ele existe e que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11:6. No livro de Hebreus, no capítulo 11, está escrito: Abraão, pela fé, deixou tudo e seguiu a Deus. Enoque, pela fé, andou com Deus. Sara, estéril, pela fé, foi mãe. E você do outro lado aí, pela fé, você pode tudo e todas as coisas naquele que te fortalece. Paulo vai dizer em Filipenses que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E quem é que nos fortalece em minhas lutas, em minhas dificuldades, em meus problemas, em meu deserto? E quem é que nos fortalece? A não ser o nosso pastor Jesus Cristo de Nazaré. Ele é aquele que nos fortalece. Quantas guerras você tem enfrentado? Quantos problemas você tem enfrentado? Quantas lutas você tem enfrentado e você continua lutando? É porque Deus tem te fortalecido, é porque Deus tem te sustentado. Tu não está só nessa guerra, e creia nisso. Deus é teu pastor que cuida de você. Quantas guerras, quantos gigantes, quantas lutas. Começa a pensar, a fazer uma retrospectiva da tua vida. Quantas lutas você já entrou? E quantas lutas você já saiu e você foi vitorioso? É porque Ele é o teu pastor. O pastor, como diz a Bíblia, o verdadeiro pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E Jesus fez isso.
João 3,16, porque Deus amou o mundo a tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele tem não pereça, mas tenha a vida eterna. Nosso pastor, ele cuida de nós. Além de cuidar de cada um de nós, ele deu a sua própria vida por nós. Jesus se fez maldição por nós. Jesus foi pregoado numa cruz. Jesus teve os pregos pregados nas suas mãos por nós. Jesus foi humilhado por nós, chicoteado por nós, cuspido por nós, rejeitado por nós, humilhado por nós. Jesus foi crucificado como ladrão por nós. Jesus foi humilhado, transpassado, rejeitado por cada um de nós. Que pena que o evangelho que estamos vivendo está sendo mudado, aonde as pessoas só procuram o evangelho para ouvir o que quer, o que lhe apraz, ouvir o evangelho da facilidade. As pessoas entram numa live não para ouvir mais a palavra, mas para ouvir uma revelação, o que o profeta tem para entregar. Às vezes o profeta está falando coisa que nem Deus falou, está entregando coisa que Deus não mandou entregar, está dizendo coisa que Deus não mandou dizer, e as pessoas absorvem isso, as pessoas pegam isso e ficam felizes com isso, achando que é Deus que está falando, como na verdade Deus não está falando nada. A maior profecia, a maior mensagem é a Bíblia, a palavra de Deus, que as pessoas estão rejeitando, deixando de lado, e não quer mais a palavra da verdade. Mas a palavra da verdade é essa: que o Senhor é meu pastor e que nada nos faltará. Mas apesar de Deus ser meu pastor, nós não estamos isentos de passar por algumas lutas, como Jesus falou: no mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo. Nesse mundo a gente enfrenta guerra, nesse mundo a gente enfrenta muita dificuldade, luta, problema, mas em tudo isso o nosso pastor está conosco. É por isso que o salmista diz no Salmo 23: a tua vara e o teu cajado me consola. A vara do pastor é para bater nos inimigos quando vier atacar as ovelhas, e o cajado é para levantar a ovelha que caiu. Eu não sei o que está acontecendo com você do outro lado. Se os inimigos têm tentado te atacar, não se preocupa não. Há um pastor no céu que tem a vara da justiça na mão, que vai bater nos inimigos quando vier atacar sua vida, atacar sua família, atacar teus filhos, atacar teus sonhos. E se porventura você já está ferido e está caído, o pastor Deus, Jesus, tem um cajado para te levantar, te erguer, botar você de pé outra vez. Do jeito que você está, você não vai continuar, porque o Senhor é teu pastor e nada vos faltará. Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor, Ele é aquele que mantém você vivo, Ele é aquele que mantém você de pé. Deus é teu pastor, Ele é o teu pastor. Não desista dos teus sonhos, não queira parar, não queira desistir. Continua crendo e acreditando que Deus está contigo. Não importa as lutas. Quando Davi, ele viu o gigante, Davi era pequeno. Quando Davi olhou para o gigante, Davi não viu o tamanho do gigante, Davi não viu o tamanho do problema. Davi simplesmente usou a fé crendo no Deus que ele servia. Porque Davi já havia tido experiência com Deus, com Deus sendo o seu pastor. Davi, quando estava cuidando das ovelhas do seu pai Jessé, ele diz para Saul: ó Saul, veio um urso atacar as ovelhas do meu pai e eu matei. Veio um leão atacar as ovelhas do meu pai e eu matei. Davi estava dizendo: não vai ser diferente com esse gigante que está afrontando o povo de Israel. Não vai ser diferente, eu vou matar do mesmo jeito. No nome do Senhor dos Exércitos, Deus vai me dar a cabeça desse gigante, e eu vou jogar a cabeça do gigante para as bestas feiras do campo. Nessa noite, creia e acredite
que há um Deus no céu que é o teu pastor, que tudo isso que você está passando, Ele há de entrar em intervenção, Ele há de tomar a frente da tua luta, Deus há de tomar a frente dessa batalha, Deus há de entrar na frente dessa guerra que você está enfrentando. Apenas creia, acredite, deposite nos pés de Deus tudo o que você está passando. Como está escrito na palavra de Deus, lança fora todas as suas ansiedades, deixa, joga fora, deposite nos pés de Deus e acredite que Ele é o teu pastor e que nada vos faltará. Oh, glórias ao nome de Jesus. É isso que o inimigo da nossa alma ele quer, que nós desistamos, que nós paramos, que nós recuamos, que nós viemos esfriar nossa fé, que nós viemos entregar os pontos, que nós viemos olhar como olhar de derrotados. Não, o povo de Deus é um povo vitorioso. O povo de Deus é um povo vitorioso, porque está escrito, nós somos mais do que vencedores, é mais do que aquele que venceu, nós somos mais. Não porque nós temos força para isso, não porque somos merecedores, porque há um Deus no céu que é poderoso. Há um Deus no céu que sabe de todas as coisas. Há um Deus no céu que vê tudo, há um Deus no céu que é onisciente, onipotente, onipresente. O Deus onisciente é aquele que sabe tudo. O Deus onipotente é aquele que tem todo o poder. E o Deus onisciente, onipotente, onipresente é aquele que está em tudo e em todos os lugares. Deus é esse. O Deus que nós servimos é o nosso pastor. Pastor para toda hora. O pastor que cuida no deserto. O pastor que entra no vale com você. O pastor que entra no fogo com você, como entrou com Sadraque, Mesaque e Abednego. O pastor que derruba os gigantes, como derrubou com Davi. O pastor que entrou na fornalha ardente. O pastor que entrou na cova de leões. Deus é o nosso pastor, Janete, nada te faltará. Crê nessa noite. Quantas pessoas têm entrado em desespero, têm ficado desanimados, querendo parar, por causa das lutas que têm enfrentado. Não desista. Chama o teu pastor, chama ele no particular, faz uma oração, fala, conta o que você está passando para o teu pastor nessa noite. Ele é o teu pastor nessa noite, Deus é o teu pastor nessa noite. Se a Bíblia está dizendo que Ele é o meu pastor e nada me faltará, é porque não vai faltar. Ora, se a própria palavra de Deus diz que ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, apta para discernir pensamento e entra até a medula. Meu irmão, a palavra é poderosa. Creia nessa noite, nessa palavra que está sendo escrita, falada no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e Ele me faz andar em pastos verdejantes, e Ele prepara uma mesa perante os meus inimigos, e me faz andar por águas tranquilas. E ainda que eu viesse andar pelo vale da sombra do morte, mal nenhum eu temerei, pois a tua vara e o teu cajado me sustentará. Deus é o teu pastor nessa noite. Alabarassurianda, alabaracébia. Você não está só, meu irmão. Você não está só nessa guerra. Deus está contigo. Orabadassuri de calabaiacébia. Você não está só. Acredite, creia. Creia que essa luta que você está enfrentando, Deus é contigo. Daqui a pouquinho eu vou estar orando pelos pedidos de oração. Deixa aí seu pedido de oração que eu vou estar orando por você em nome de Jesus. Você que está aqui comigo, puder compartilhar com um amigo seu, se inscrever no canal, deixar seu like, tá bom? Deus te abençoe. Pois é, Deus é o teu pastor. Qual é a situação que você está enfrentando? Qual é a guerra que você está enfrentando? Qual é o vento que você está enfrentando? Qual é o vale que você está enfrentando? Ezequiel, quando estava no vale de ossos secos, Ezequiel 37, Ezequiel era profeta. E Deus leva Ezequiel no vale de ossos secos, e a Bíblia diz que estava sequíssimo.
ou seja, mais seco dos secos. E há momento que nós estamos no vale e nós temos duas opções: profetizar para que aquele vale de ossos secos volte a ter vida, ou a gente se juntar aos ossos. Deus nessa noite está falando com alguém aqui. A situação que você está passando, ou você enfrenta, ou você se junta aos ossos, ou você profetiza dizendo: Deus, em nome de Jesus, esse deserto vai se tornar manancial, ou você se junta ao deserto. Você profetiza dizendo: Deus, em nome de Jesus, tu vai tampar a boca dos leões, ou você deixa os leões comer você. Ou você diz: Deus, em nome de Jesus, faz esses ossos secos se tornar vida outra vez, ou você se junta aos ossos. Você tem duas opções nessa noite: se entregar a essa situação, ou você não se conformar, como diz Paulo em Romanos 12:2. Não vos conformeis com as coisas desse mundo, mas transformais vós pelo poder do vosso entendimento. Transforme a situação que você está passando pelo poder de Deus que há em ti nessa noite. Você é profeta de Deus. Deus deu poder e autoridade, como diz Mateus lá no capítulo 18. Tudo aquilo que for ligado na terra será ligado no céu. Jesus falou isso para Pedro. Creia que tua palavra tem poder, como Elias falou: segundo a minha palavra não chove em Israel, e não choveu. Você é filho de Deus, você é ovelha de Deus. Deus é o teu pastor, como foi pastor de Elias, pastor de Moisés, pastor de tantos da Bíblia. Deus também é o teu pastor, o mesmo Deus. Creia nessa noite que Ele é o teu pastor. Às vezes as pessoas acham que Deus só vai responder a oração do pastor, responder a oração do pregador, responder a oração do irmão que louva. Não. Deus responde a oração de qualquer pessoa que ora com fé e acredita que Ele existe. Hebreus 11:6. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus necessariamente creia que Ele existe, que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Se você está do outro lado aí e crê no poder de Deus, você é abençoado. Deus vai te responder, Deus vai te ajudar, Deus vai transformar esse vale de ossos secos em outra vez em vida. Deus há de tampar a boca do leão, Deus há de ressuscitar o morto, porque você crê, você vê o poder de Deus. Anaracebe de calabaiaçubi andelabas. Não desista. Deus é teu pastor e nada vos faltará. A palavra é forte, é poderosa, é viva. Quando o povo de Israel estava num deserto, como eu acabei de falar, o povo era sustentado por um Deus forte, um Deus grande. No deserto não tinha água, mas Deus matava a sede do povo através de uma pedra que jorrava água. Como é que pode isso? Deus é o nosso pastor, como eu pastor para o povo de Israel. No deserto não tinha pão, mas o povo comia pão todos os dias, pois o pastor de Israel mandava pão do céu. Oh glória! No deserto o povo tinha roupa nova, porque a roupa não envelhecia, sandálias novas, porque a sandália não envelhecia. No deserto o povo não morria queimado, porque havia uma nuvem que refrigerava o povo. No deserto o povo não passava frio à noite, porque havia uma coluna de fogo que o aquecia. É um pastor que cuida, é um pastor que está com você. O pastor de Israel é o teu pastor. Não importa no que você está passando, se você está aqui neste momento ouvindo esta palavra, porque você ainda crê, você ainda acredita que o teu pastor está contigo, que o teu pastor cuida da tua casa, cuida dos teus filhos, cuida do ministério que você tem. O teu pastor, o Deus de Israel, continua no controle da tua vida. Não perca as esperanças, deposita nos pés de Cristo, dizendo: eu sei que uma hora dessa o meu Redentor se levantará, como diz Jó. Não desista. Ele é o teu pastor. Deus, Ele é o nosso pastor. Muitas vezes a gente olha para o problema e diz: meu Deus, não dá, é grande demais.
Mas não olha para o problema assim não. Quando você olhar para o problema e achar que ele é grande, comece a olhar para Deus. E você vai ver que o teu Deus é maior. Anassuri, calabaiás, ebidecamanácia. Quando você olhar para o teu problema e você olhar e dizer, é grande demais, não. Olhe para o tamanho do teu Deus. Ele é maior do que o teu problema. Sabe por quê? Porque Deus é aquele que criou tudo e todas as coisas. Uma palavra, com a palavra haja. Haja. Deus fez o sol, a lua, o céu, a terra, separação das águas, o mar, os rios, os animais, as árvores frutíferas. Deus fez tudo com a palavra haja. Uma palavra. Nessa noite, se você crê, basta uma palavra para tudo isso que você está passando ser cessado. Tudo isso que você está enfrentando acabar neste momento. O vento que você está enfrentando, não sei. A guerra que você está enfrentando, não sei. O deserto que você está enfrentando, eu não sei. Mas uma palavra de Deus, tudo que você está enfrentando é cessado. No nome de Jesus de Nazaré, eu quero profetizar. O haja de Deus chegue na tua casa. O haja da paz, que haja paz na tua casa. Que haja amor na tua casa. Que haja cura na tua casa. Que haja porta aberta na tua casa. Que haja união na tua casa. Que haja prosperidade na tua casa, na tua família, nas tuas finanças, nos teus filhos, no teu ministério. Que o haja de Deus invada a tua casa nessa noite e o nome de Deus venha a ser glorificado no nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus mantenha você crendo e acreditando que Ele é poderoso, que Deus é grande, que Deus é santo e que Deus pode fazer muito mais daquilo que a gente pensa, pelo poder dele que habita em cada um de nós, como diz Paulo em Efésios 2, capítulo 20. Deus é capaz de fazer muito mais daquilo que pensamos ou que pedimos, pelo poder dele que habita em cada um de nós. Então deixa aí o seu pedido de oração. Eu quero orar por você neste momento. O que você está precisando, deixa aí embaixo. Eu vou orar agora. Deus, em nome de Jesus, teu filho, Pai, abençoa cada um que esteve aqui comigo nessa live, aqueles que estão ainda, Senhor. Pega pela tua mão poderosa sobre a mão dessa pessoa e ajuda ele, ajuda ela a caminhar, Senhor. Repreende todo mal, todo levante, palavra contrária, tudo aquilo que o adversário da nossa alma tem arquitetado, planejado contra esta vida. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, repreende todo o mal. Glorifica o teu nome, Senhor, na vida de cada um que esteve aqui. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus possa abençoar em nome de Jesus.